Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme as horas que vocês forem assistir esse vídeo da disciplina aula número 2, Teologia Contemporânea do Seminário Teológico Batista do Sertão. Vamos falar hoje de Teologia Contemporânea, a Teologia da Esperança. Enquanto a ideia de Karl Barth era anti-escatológico, a Teologia da Esperança procura levar a sério a escatologia, o futuro e a história do homem, reagindo assim ao existencialismo de Karl Barth e de Bultmann, que enfatiza o aqui e agora. Então, a Teologia da Esperança, com Jürgen Moltmann, trabalha na escatologia. 3 líderes destacados do movimento são Jürgen Moltmann, reformado, Wolfhard Pannenberg, luterano, e Johannes Metz, católico romano. Essa Teologia da Esperança tem origem nos Estados Unidos da América por 2 teólogos luteranos, Karl Braten e Robert Jansson, cujas obras elevaram o movimento da Teologia da Esperança para ser cada vez mais popular entre as pessoas. No Brasil, o expoente foi o ex-pastor presbiteriano Rubem Alves, que fez com que abraçasse a Teologia da Esperança em seus programas de ação. Essa teologia, às vezes, era chamada de futurologia. Por quê? Por ser um modo de encarar a teologia e as preocupações teológicas da perspectiva do futuro e não do passado ou do presente. O passado e o presente, segundo eles, tem valor com referência ao futuro. A realidade ainda não está orientada para o futuro. Quanto a Deus existir ou não, pode ser respondida somente no futuro, pois Deus está sujeito ao tempo, enquanto este se esforça em direção ao futuro. Deus está sujeito ao tempo, segundo a Teologia da Esperança. Só que Deus está acima do tempo. Ele é atemporal. Então, características da Teologia da Esperança. Uma reação ao desespero existencialista, pela fé no futuro e pelo otimismo do ser humano. Essa esperança vai se basear na promessa divina e o crente vai suportar as contradições do presente porque vive no futuro, isto é, em perspectiva e na expectativa do futuro. Não enxerga uma solução para seus dilemas presentes, assim a Teologia da Esperança diz que não podemos encontrar respostas para as nossas questões atuais da sociedade de hoje, sendo bem pragmática. Abrange mais do que geralmente se reconhece tradicionalmente como sendo teologia. Sua orientação secular permite ser combinada com qualquer matéria, inclusive a política e a biologia. Rubem Alves, pastor presbiteriano, que deixou o ministério para se dedicar à didática e ao ensino, era marxista. A Teologia da Esperança veio um esboço para sua exposição nas temáticas escatológicas. Primeiro, reage contra o subjetivismo da neo-ortodoxia, tendo em vista que sua abrangência vai além do universo pessoal e interior do indivíduo. Esta teologia se dirige ao mundo como mundo, então uma teologia voltada para o mundo e ao mundo. Essa teologia foi resposta ao existencialismo, à nova ortodoxia, e os teólogos futuristas deixaram para trás o sepulcro criado por Deus. O humanismo dos teólogos de Deus está morto, veio a ser a sementeira em que a Teologia da Esperança deitaria raiz. Então eles voltam-se para o futuro, e não para o passado, e não para o presente. Essa foi a resposta da Teologia da Esperança. Vamos falar um pouco do autor dessa teologia. Jürgen Moltmann, o fundador. Nasceu em 18 de abril de 1926 em Hamburgo, na Alemanha. Com 16 anos foi convocado pelo exército, onde teve uma carreira breve e sem glória, segundo ele mesmo escreve. Passados 6 meses na guerra, foi prisioneiro no campo de concentração de Northampton Camp, na Inglaterra. Ali se encontravam também professores de teologia que ministravam lições aos seus companheiros, dentre eles Jürgen Moltmann. Em 48 retornou para a Alemanha, onde deu continuidade nos seus estudos na Universidade de Göttingen até 52. De 53 a 58 exerceu atividades pastorais em Bremen. Suas especialidades foram a história dos dogmas e teologia sistemática,
ensinando na escola Kirchliche Hochschule de Wuppertal, pela Universidade de Bonn, Universidade Tübingen, da Universidade, e professor visitante. Depois de Karl Barth, Jürgen Moltmann é considerado o mais conhecido e influente teólogo reformado do século XX, segundo Leite afirma em sua obra, na página 234 de 1997. Essa teologia da esperança, ela vai abraçar as teologias sociais. O que são as teologias sociais? São as respostas a essas perguntas. Qual a realidade social na qual está inserida a igreja? Qual o papel da igreja junto aos problemas encontrados na sociedade? Como a igreja pode ser instrumento de transformação social? Essas perguntas está no bojo da teologia da esperança, que olhava para o futuro e que vislumbrava o presente como situações serem corrigidas. As ciências sociais, como sociologia, entre outras, psicologia, será próxima da teologia. Para alguns teólogos, os conservadores, as ciências sociais e a teologia são rejeitados. Mas na prática, segundo os doutores do campo social, ocorre o contrário, porque qualquer teologia é feita no ambiente cultural e quer influência. Ao estabelecer um diálogo com as ciências sociais, o teólogo cristão terá, por sua vez, de renunciar à sua posição cômoda de considerar um santuário protegido de críticas, isto é, considerar a sua religião um santuário sem as críticas. As ciências sociais vai denunciar o papel importante da igreja na sociedade. O grande problema é que quando começa a se dialogar a teologia ortodoxa com a teologia social, com as ciências sociais, sociologia, psicologia, humanismo, antropocentrismo, é um perigo grande, porque vai se resvalar numa situação de deixar para trás a teologia ortodoxa e abraçar a teologia social. Então vamos ver quem foi o primeiro intérprete dessa sociedade, desse evangelho social. O pastor batista Walter Rauschenbusch, que nasceu em 1861 e morreu em 1918, professor no Seminário Batista de Rochester, de 1897 até a sua morte. Outro grande nome que você conhece muito bem é o pastor Martin Luther King, que lutou nos Estados Unidos contra o preconceito racial e a injustiça social contra os negros. Foi o responsável por disseminar a prática de protesto não violento semelhante a Gandhi, Mahatma Gandhi, que introduziu o protesto pacífico e não violento nas Índias, que eram tuteladas pelo governo britânico à época. E Martin Luther King diz assim uma frase interessante: eu não me preocupo tanto com as palavras dos desonestos e as atitudes dos corruptos. Eu me preocupo muito mais quando os bons ficam em silêncio. Porque as demandas sociais, elas foram contestadas, criticadas, porque a Igreja Católica, Apostólica Romana, as grandes igrejas reformadas, na Revolução Industrial do século XIX, elas não denunciaram, poucas vozes denunciavam os abusos sociais cometidos pela industrialização. E a Primeira Grande Guerra Mundial foi muito severamente criticada, de maneira muito severa, e as condições sociais da Europa, dos países do terceiro mundo, ou países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, fizeram com que os teólogos voltassem para o campo social. O problema, como já disse anteriormente, é que quando dá-se muita razão ao campo social, se esquece da espiritualidade, do vernáculo da língua grega e hebraica e aramaica da Bíblia, e leva as pessoas a se comportarem como se o céu fosse aqui, quando o céu é um futuro, como diz a Teologia da Esperança, de George Moltmann.
Walter Rauschenberger, Martin Luther King e outros também. Na América do Sul, esse movimento tomou como eu posso dizer, tomou uma digressão violenta através da teologia da libertação. Qual é o objetivo da teologia da libertação? A teologia da libertação é uma teologia marxista, onde se interpreta a Bíblia. Começa assim, você chega numa vila, numa cidade, num bairro pobre, e você começa a perguntar como está o desemprego, a pobreza, a enfermidade, a falta de sanitarismo. E a América do Sul era um berço de desigualdades profundas, que ainda existem. Aí o pastor da libertação, o teólogo, abria a Bíblia e dizia assim, e lia, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aí ele dizia assim, Jesus é a luz do mundo para eliminar a pobreza, para eliminar as diferenças extremas entre as classes sociais, a luta de classes, a falta de sanitarismo, a falta de escolaridade, a falta de saúde, de acesso à medicina. Tudo isso é pecado da igreja, esquecendo-se das responsabilidades pessoais e individuais de cada ser humano, de cada crente. Então, os grandes fatores de sucesso para essa teologia da libertação ser abraçada: desemprego, diferenças sociais, luta de classes, pobreza e a ausência de uma teologia relevante no contexto da América Latina. Uma teologia, por exemplo, brasileira, argentina, mexicana, entre outros. Mas esse movimento surgiu no meio do comunismo, porque duas grandes teologias maléficas inundaram as Américas a partir da década de 60, que foi a teologia da libertação, que eu já falei, e a teologia da prosperidade, que é alcançar o sucesso material em vida. Todas estas duas teologias são bem recebidas. A teologia da libertação, no meio católico apostólico romano, por exemplo, no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é majoritariamente marxista e adepto da teologia da libertação. O último Papa, morto, Francisco, era adepto da teologia da libertação. E nos meios reformados, batistas, presbiterianos, congregacionais, há também elementos que advogam a teologia da libertação com outro nome, que é a teologia progressista, que é a mesma coisa, só muda o nome de libertação para progressista, essa teologia marxista. Em que momento o evangelho social ganha destaque? A partir da Primeira Guerra Mundial, com as injustiças, as mortes. Dizem que a igreja é o instrumento de libertação para uma sociedade injusta e corrupta, quando não é verdade. A igreja é a libertação do perdido. Porque quando você se converte de verdade, você passa a ser um patrão mais justo, um empregado correto, você passa a pagar seus impostos, você passa a se livrar da bebida, do álcool, da imoralidade, do cigarro, das drogas. Você não vai para a cadeia mais, a não ser que for perseguido religiosamente. No Brasil, o expoente maior foi Leonardo Boff, que foi excomungado pela Cúria Romana no papado de João Paulo II. A teologia da libertação estabelece 3 passos básicos: ver, pensar e agir. Então ele chega numa comunidade, ele vê os problemas sociais, ele pensa, pega a Bíblia e faz uma contextualização de denúncia e começa a agir, convocando as comunidades eclesiais de base, que foi o nascedor do Partido dos Trabalhadores, que é um dos partidos mais corruptos do mundo. Comunidades eclesiásticas de base. Nasceu na Igreja Católica, no seio da teologia da libertação, para visar transformar a sociedade por meio do marxismo e do comunismo, que eu já falei na aula primeira.
Então, o movimento social teve aspectos positivos, embora pequenos, mas interessantes. Levou a igreja a abrir os olhos e a trabalhar em favor dos oprimidos, oferecendo situações sociais para dirimir sua desigualdade social, e criticou a ideologia e os sistemas corruptos injustos. Só que ela poupou os países comunistas, que causam mais desgraça à sociedade, e ela poupou de maneira amigável, porque o comunismo é o berço de todos os males da sociedade atual. Trouxe uma ética cristã nova, especialmente no meio da indústria americana, e começou com a consciência social. E muitas igrejas abraçaram. É tanto que tem igrejas que têm no seu calendário o dia de ação social, convenções, denominações. Muito bem. A teologia da libertação nasceu em 3 frentes de pensamento. O evangelho social americano, trazido pelo pastor presbiteriano Richard Shaw, a teologia da esperança, do teólogo reformado George Jung Moltmann, e a teologia política, como seus grandes expoentes, o teólogo católico John Baptist Metz, na Europa, e o teólogo batista Heather Cox, nos Estados Unidos. Eu já citei Rubem Alves, escritor, ex-pastor, que disseminaram a teologia da libertação no Brasil. Essa teologia da libertação no Brasil, ela vai ser, no meio evangélico, ela vai ser confrontada pelo neopentecostalismo, pela teologia da prosperidade, que leva o homem a buscar o ouro e os tesouros da terra, em vez do céu. Enquanto a teologia da libertação, ela rompe com a escatologia celestial e diz que o paraíso é aqui na terra através da igualdade social, a teologia da prosperidade, ela vai falar que o céu também é aqui, com emprego, com ganhos, com carros, com mansões, com indústrias, com empreendedorismo. É sutilmente uma resposta à teologia da libertação. É interessante perceber que Leonardo Boff, ele hoje é um homem panteísta, crê nas religiões afrodescendentes, crê no catolicismo, crê no espiritismo, porque quando você se envolve com as questões sociais e políticas, o teólogo tem a tendência de esquecer a igreja, de esquecer as sagradas escrituras que pregam o amor ao próximo. Não precisava de campanhas sociais no meio da sociedade, tendo em vista que o cristianismo está instalado. O problema é que nós cristãos não os amamos mais aos perdidos e pecadores e desvalidos pela sociedade. Por isso que surge essa teologia da libertação e surge a teologia da prosperidade. Então, segundo Boff, a libertação, então, é toda ação que visa criar espaço para a liberdade do pensamento marxista, porque os marxistas são contrários à liberdade de expressão por parte da direita, chamando-nos de fascistas e de nazistas, porque somos conservadores e rejeitamos todo o progressismo marxista no seu seio mais terrível que nós rejeitamos. Então, devido à pobreza e à degradação do povo latino-americano, a libertação deve ser entendida como superação de um processo de exclusão. Por isso que ela parte de um diálogo com a sociedade, que é uma balela, é subjetivo. A sociedade não fala por si só. As organizações que existem na sociedade representativas, quando você vê, por exemplo, na política,
o nosso presidente atual, aqui no ano 2025, falar em dialogar com a sociedade, ele vai dialogar com o movimento sem terra, com o movimento sem tetos, com gritos excluídos. E é interessante que esse pessoal já passou mais de 20 anos no poder e não acabou a pobreza. Aliás, acabou a pobreza para eles. Então, é interessante que eles não estão interessados no bem-estar do pobre. Usam o pobre como massa de manobra até hoje. Então, Deus não é mais um conjunto de doutrinas e especulações, mas é a fonte de toda a luta pela justiça e igualdade. Por isso, Deus se manifesta nas lutas históricas de justiça, pela inclusão e pela superação de toda a opressão vigente da humanidade. Aí, quando você vê inclusão, aí você vê comportamentos não cristãos sendo enviados à nossa mente para a gente aceitar sem nenhuma crítica, porque eles são os detentores da verdade, que não é verdade. Então eles têm essa ideia. Então vamos continuar. Espere um pouquinho aqui. Vou pausar esse vídeo e fazer outro, ok?